Deixa eu começar agradecendo por os apresentadores. Aqui a gente tem uma apresentação muito importante e é um tempo da gente começar a entender o que a gente vai fazer na comunicação até o fim desse ano. E isso é muito importante, ter essa informação, essa discussão. Eu acho que eu sou um visitante regulador do país, então eu estou muito feliz quanto a isso. Eu acho que realmente é muito legal de estar aqui, muito excitante de estar aqui, tendo esses eventos de esporte também, vendo esses eventos de esporte e de comunicação, a comunicação em todas as vertentes. Eu vi um artigo no jornal no meu país que começou falando, o Brasil é realmente o país do futuro. E agora ele realmente está se tornando o país do futuro. Então eu estou muito feliz aqui. Agora, minha apresentação e meus comentários são baseados numa história de trabalho que alguns consultores fizemos no Brasil, e tem várias partes desse trabalho. Primeiro, a gente fez um estudo muito específico com a comparação de leis em 7 quanto à informação, à comunicação e aos regulamentos da comunicação. A gente foi em vários países no mundo inteiro, como o Brasil, outros, alguns países que não são tão grandes, e a gente pode ver como que é a democracia. E isso pode nos mostrar o que eles estão fazendo, o que os países estão fazendo nessa área. A primeira coisa, a gente tem que fazer, a gente produziu um documento das regulamentações da comunicação e das convergências de mídias. E a gente tem, então, agora as apresentações desses documentos, dessas regulamentações. E o que é mais interessante para essa audiência é de ter esses papéis, esses documentos, onde a gente mostra a situação de cada setor da comunicação aqui no Brasil e as recomendações para mudar o Brasil. Eu vou ir nessas 7 áreas diferentes que a gente tem aqui, as informações pertinentes para o Brasil da comunicação. Eu tenho um tempo limitado. É um tópico muito interessante, muito vasto, e eu quero ir então por esses tópicos para a gente discutir eles. Eu tenho que falar que quando eu uso o termo radiodifusão, eu ia falar com muitas outras com vários outros setores da comunicação, mas eu vou falar um pouquinho da radiodifusão, de televisão, de comunicação, como a gente conhece. Eu sei que a gente sempre distingue várias difusões aqui, vários setores, e a gente tem essa divisão de setores que eu vejo no Brasil. Vamos aqui para essa apresentação. Perdão. Aqui. Eu acho que outra coisa é não fazer muitas distinções quanto à comunicação no Brasil. Ok. Deixa eu ir agora um pouquinho mais para trás, um slide atrás. Algumas recomendações aqui. A gente tem recomendações gerais.
algumas recomendações gerais sobre o público, o público do brasileiro tem que falar como que essas recomendações podem ser regulamentadas aqui e serem postas. Vamos falar um pouquinho da liberdade de expressão. A gente tem aqui as recomendações gerais. Eu não vou falar muito sobre isso porque são muitas coisas, são várias coisas para serem ditas, mas eu quero fazer um tour aqui. Primeiro de tudo, quando a gente fala sobre liberdade de expressão, a gente tem que falar sobre o direito de falar, o direito de se expressar. Deixa-me livre para falar o que eu quero falar. Primeira coisa, mas a lei internacional estipula que isso tem que ser muito mais profundo do que a gente está falando aqui. Essas ideias de receber informação e passar informação são respeitadas e é um direito, é por lei respeitado em todas as partes do Brasil. E a gente tem que ver isso com vários pontos de vista. E isso é muito importante, não só para a reunião de comunicação, mas outros setores. Mas o direito internacional estipula isso. A segunda coisa que eu quero falar aqui, isso reflete a ideia da supervisão que está estipulado em leis aqui em todo o país, envolvendo todas as provisões comunicacionais que a gente pode receber, não somente da pessoa que está falando, mas também de outras pessoas. Porque nós somos de aspectos negativos que não parem essa pessoa, não impeçam essa pessoa de se expressar, mas também tem certas obrigações que têm que ser levadas em consideração e que diversos outros marcos regulatórios que facilitem a livre circulação de informações. Agora, a livre expressão é fundamentalmente a livre circulação de informações e muitas vezes os estados têm que intervir positivamente nesse sentido. Eu vou dar um exemplo da análise de que muitos, pelo menos o ministro tocou em cima, que essa de propriedade e propriedade da mídia. Agora, se você vê da perspectiva do falante, eu quero falar, ou eu compro uma emissora, ou adquiro uma licença, e aí vou e compro outro, e outro, e aí eu posso falar à vontade, através da mídia. E aí, de repente, um dia eu estou com toda a mídia e estou falando demais. Agora, se você analisar essa perspectiva, da perspectiva do ouvinte, como à medida que uma pessoa começa a dominar o setor, esse direito da pessoa de receber informações começa a ser restringida, começa a ser reduzida. Então, não há mais a diversidade do ponto de vista do ouvinte. E aí as democracias precisam implementar regras para poder controlar a propriedade. Deveria ter o direito humano, o direito fundamental de ir e vir, e nesse caso, de falar e de ouvir. Então, os estados simplesmente não podem deixar o mercado fazer o que eles bem entenderem. Não, os direitos dos ouvintes também precisam ser garantidos. Agora vamos fazer uns comentários mais gerais sobre esse aspecto. E isso é muito irrelevante falar isso para esse país, mas o Brasil é grande, é complexo, é diverso e tem uma ecologia de informação muito complexos. É um dos os sistemas regulatórios mais complexos das quais eu já tenha trabalhado. Eu digo isso que quando eu analisei o sistema e nós não conseguimos identificar
uma política geral de emissoras ou de teledifusão. Houve diversos aspectos específicos em um dado momento da história, mas não há uma política geral. Mas tem mencionado pelo ministro que isso, embora exista legislação nesse sentido, nunca foi implementado plenamente. E muitas vezes essas intervenções jurídicas são limitadas e voltam para a lei de 62, como foi mencionado pelo ministro, e não há critérios claros para poder obter licenças ou para poder manter a paz do sistema regulatório. Há pouquíssimos padrões de conteúdo, embora a Constituição é muito claro nesse sentido, mas que os setores de disseminação públicos são pouco desenvolvidos e muito em detrimento do que os setores econômicos que são muito bem desenvolvidos. E também tem uma fraca implementação dessas regras que fortalecem os setores públicos de disseminação. Agora, vamos entrar ao primeiro assunto temático. Autoridades regulatórias independentes. Eu não preciso falar muito isso sobre o marco, que principalmente tem que ser, os reguladores precisam ser independentes. Agora, eu acho que é bastante óbvio, se o regulador é sujeito a influências políticas e influências da indústria, eles vão ser motivados ou por dinheiro ou por razões políticas. Agora, qual a situação no Brasil nesse exato momento? Pelo menos, para ter uma televisão aberta, o Ministério de Comunicações, ele emite as licenças e depois o Congresso homologa essas licenças, mas isso claramente não atende os requisitos de independência que nós almejamos para um sistema regulatório como o que queremos aqui no Brasil. Então, isso em todos os sentidos. Também eu diria que, como mencionei anteriormente, a estrutura regulatória é muito complexa. Há tantas agências, como eu sei, vocês precisam passar de 4 diversas etapas para poder ter uma licença para abrir uma emissora. E eu acho que isso é muito complexo inicialmente. Ele atrapalha a livre circulação de informações e de expressão. Então, talvez a recomendação mais dramática seria uma recomendação bem geral. Eu não estou dizendo aqui que isso como deve ser feito, mas, como disse, é uma recomendação mais geral que estamos sugerindo que seja centralizado a regulação do setor de comunicação em uma entidade só, principalmente num regulador de convergência que enderece todo o setor. E eu acho que nós podemos ver da apresentação da Comunidade Europeia hoje que os motivadores são óbvios nesse caso e que você precisa juntar essa política, precisa de uma abordagem coerente e consistente para poder lidar com todos os aspectos que são interrelacionados, em vez de ter uma coisa atomizada, separada, trabalhando independentemente um do outro. Então, essa é a nossa principal recomendação. Obviamente, vamos assumir que, se você for avançar nesse sentido, você pode, então, incorporar a experiência e a expertise dessas diversas áreas quando se juntarem em uma entidade só. Também reconhecemos que o poder de Congresso de emitir licenças tem uma base constitucional, a Constituição, mas acho que isso não atende os padrões internacionais. Então, estamos sugerindo também que, em tempo hábil, que, quando chegar esse momento, que isso seja abordado adequadamente. Eu acho que isso será ouvido por os diversos reguladores, que os reguladores, deveriam ter o poder de emitir licençamento.
As normas em relação a licenciamento e o processo deve ser justo, deve ser em tempo hábil e deve ser muito importante, deve ser estabelecido em critérios muito bem estabelecidos, antecipadamente, que incluam critérios em interesse público. Você está sendo dado um recurso limitado que é do Estado e que você tem que dar uma coisa em retorno. Ou seja, simplesmente não é uma licença para você botar dinheiro no bolso. Vocês têm que devolver à sociedade alguma coisa também. E embora esse setor seja altamente comercial, tem que haver uma orientação muito forte do interesse social. Mas é porque se isso está excluído hoje em dia, é porque um reflexo do histórico de desenvolvimento desse setor em cada um dos países. Então, para assegurar que haja um processo de licenciamento justo, mas em muitos casos é muito moroso, muito demorado e, como mencionei anteriormente, deverá haver critérios muito claros nesse sentido. Também, na grande maioria dos países, você obtém uma licença para 10, 15 anos, independentemente do período, e depois quando ele for renovado. A renovação é uma oportunidade única para poder discutir entre o regulador e a emissora sobre esses últimos 10, 15 anos e o que tem mudado nesse período, sobre algumas falhas, algumas mudanças que forem implementadas ou que devem ser implementadas ou qualquer outra coisa que tenha mudado ao longo do tempo, e que esse processo de renovação envolve uma discussão muito profunda entre o regulador e a emissora, principalmente em relação com aqueles problemas que tenham sido detectados. Por exemplo, se a emissora não tem sido muito bem sucedido em seguir as regras, então surge o momento para rediscutir esses problemas quando da renovação do licenciamento dessa respectiva emissora. Talvez pode retirar essa licença e dar para outro. Aí, agora eles têm que competir com outras pessoas. A emissora agora está numa situação um pouco mais delicada e terá que competir com outras para não perder sua oportunidade para poder ter essa licença. Isso parece que não é o caso no Brasil e eu também faço recomendações nesse sentido, que seja implementado e que o novo sistema proposto leve em consideração essa renovação de licenças e a importância que isso tem para um setor como um todo, para poder lidar com os diversos assuntos que forem surgir. Agora sobre a regulação de conteúdo. Isso também é um assunto bastante controverso. Como nós vimos anteriormente dos outros palestrantes, nas democracias há certas regras de conteúdo que são impostos nas emissoras. As emissoras, como, por exemplo, eles gostam de todo mundo tem que seguir a lei penal, as leis, eles também têm que obedecer à lei civil. Mas em democracias ao redor do mundo, nós podemos ver que tem obrigações mais restringentes em relação ao conteúdo por diversas regiões, têm sido implementados, porque eles estão utilizando o recurso público, mas também devido ao impacto enorme que eles têm sobre a sociedade. Eles entram na sua casa, ele tem impacto sobre as crianças, e por essas razões também, para proteger essas pessoas, e principalmente crianças, nós precisamos de regras especiais. Normalmente essas regras são estabelecidas temos um código de conduta detalhado que fala sobre diversos assuntos. A proteção de crianças, obviamente, a necessidade de imparcialidade na notícia. Você simplesmente não pode sair falando mentiras. Em termos de acurácia das informações veiculadas. Tem diversos outros aspectos, é claro. Agora, se você fosse analisar, mas eu acho que todos os reguladores nesse sentido, que vão abordar esse assunto, têm
mais detalhes nesse sentido. Eu acho que globalmente há duas formas de administrar esse sistema. Se um ouvinte ou um telespectador acha que a emissora quebrou essas regras, tem que haver mecanismos que essa pessoa possa se reclamar, porque possa haver também uma penalidade qualquer. Não é uma lei civil. Você não vai para a prisão, você não vai preso, você nem vai receber uma multa. Seria uma regra, uma norma administrativa. E para a grande maioria dos casos, a sanção, se podemos chamar isso, é o requisito que ele reconheça isso publicamente, de que as regras não foram seguidas. Agora, na experiência de democracias, talvez em 99,5% isso é o suficiente para corrigir esse comportamento. Normalmente podemos ver o sistema autorregulatório em que as emissoras se juntam, trabalham juntos. Não nos pedimos o regulador para dizer como devemos falar. Nós vamos impor regra de conduta para nós mesmos. E nós vamos estabelecer nosso próprio código. Nós vamos vai ter um ombudsman, alguma coisa que possa receber reclamações da sociedade e para poder servir essa função. No meu país, Canadá, tem um sistema autorregulatório. E eu acho que no Brasil, e talvez seria uma boa alternativa. Em outros países, isso cabe ao regulador. A situação no Brasil, há poucas regras que, a não ser aquelas que visem crianças e também para propaganda, mas não há nenhuma outra área onde haja uma restrição nesse sentido. Então, minha recomendação de que as emissoras que devem se dar uma oportunidade de eles mesmos se reunirem e estabelecer seu próprio sistema regulatório. E eu acho que isso deve ser fomentado em qualquer país em que isso possa ser possível. Mas ele tem que ser muito claro na legislação e se não houver uma correspondência jurídica adequada, então o regulador iria entrar para poder impor as normas estabelecidas. E eu acho que isso é uma parte muito importante do sistema. O direito de resposta é outra coisa muito importante. E isso também, então a emissora fala uma coisa que não está certa, ou em vez de processá-los ou colocar, não, você então iria se valer do direito de resposta e que isso também deveria ser estabelecido por lei. Então tem que ser estabelecido para as emissoras que tipo de conteúdo deve ser regulado. Agora tem as regulações de conteúdo positivo. Nós podemos ver que tem 3 áreas principais nesse sentido. Tem a produção doméstica, feita por brasileiros, produções independentes, que são feitas por produtores que não são ligados a licenças de emissoras. Eles simplesmente são produtores independentes e conteúdo local que é feito por e para audiências locais. Todos esses 3, eles são protegidos na Constituição brasileira. No entanto, nenhum deles é implementado pela lei, ou são regulamentados por lei. Então, o que nós achamos na prática é que a extensão deste tipo de produção, ele varia muito de emissora para emissora. A produção doméstica é muito grande no Brasil, o conteúdo local é um pouco fraco e as produções independentes seria nascente, na minha palavra. Agora, o que nós estamos propondo nesse caso é que deverá haver uma lei para estabelecer porcentagens para esses 3 e dar para as emissoras um tempo para poder se adaptar a essas novas regras. Eu não quero criar uma coisa hoje, uma produção industrial independente, imensa, de um dia para o outro. Isso é impossível. Então tem que haver tempo hábil para que isso possa ser implementado. Agora, a difusão pública muito em parte, ele adiciona qualidade, conteúdos, ele promove o interesse público e, como foi dito anteriormente, ele tem que ser independente. O que nós reparamos no Brasil, que o setor público, comparado
e como isso é fortalecido na Europa, mas nesta região do mundo, na América Latina e até nos Estados Unidos, onde o sistema público continua fraca, mas em alguns casos não é tão independentemente quanto deveria ser, mas isso é um problema, mas mesmo assim é parte do sistema. Então no Brasil, financiamento limitado e independentemente das emissoras públicas, pelo menos alguns deles não são tão independentes assim. Então sugerimos que haja mecanismos regulatórios para poder lidar com esses assuntos. Agora, serviços comunitários, que também é uma parte muito importante da difusão. O que nós não entendemos exatamente quantas frequências são reservadas para as atividades comunitárias, mas pelo que eu sei é muito pequeno ainda. Mas o processo de licenciamento é muito moroso e é muito problemático. Para poder obter uma licença para uma emissora comunidade é muito trabalhoso. E aí tem diversos processos envolvidos. Então eu acho que não é realístico. E essas emissoras comunitárias são proibidos de veicular propaganda, quando a grande maioria, justamente, a fonte de renda é justamente isso, de veicular propaganda. E ambos estão cortados das emissoras comunitárias aqui no Brasil. E também o regulador tem que lidar com esses assuntos diretamente, a separação ou a reserva de frequências e fontes de financiamento também devem ser rediscutidos. E eu acho que podem ser um setor de muito crescimento econômico e isso deve ser considerado. Outros assuntos para poder, são dois deles, mas um deles, mas que cabe aos estados para poder regular a propriedade, para poder assegurar a diversidade e evitar a concentração, não somente dentro do setor, mas entre setores. E o processo para a transição para digital, e isso é um momento muito importante para a difusão. Também devemos então reservar uma parte do espectro e também lidar com as mudanças significativas nos setores. É muito importante que esse processo seja sustentado por consultas públicas. O que nós vimos no Brasil é que há regras limitadas em relação à propriedade e que as regras, pelo que eu coloquei aqui, que se aplicam a entidades até os verdadeiros proprietários, mas sim se aplicam a indivíduos, mas não se aplicam aos verdadeiros proprietários. Talvez eu tenha 5 licenças, meu irmão tem 5 licenças e outro membro da família, e estamos trabalhando junto e podemos controlar a dimensão, ou nós podemos brigar uns com os outros. Agora, se estamos brigando ou não, não sei. Então, nós, na maioria dos países, nós estamos vendo, de facto, quem é os verdadeiros, ou quem são os verdadeiros proprietários, quem tem o controle, e não simplesmente empresas de fachada, como é o caso em diversas situações. E o processo para a transição digital, eu fui um pouco surpreso porque o Brasil é líder nessa área, ele já desenvolveu sua própria tecnologia nessa área, mas não conseguimos obter muitas informações sobre o que está de fato acontecendo em relação a essa transição. Então, haverá recomendações nesse sentido. E principalmente essas regras de propriedade e de empresas de fachada. E também falar com as entidades reguladoras e para poder ter uma abordagem muito mais realística nesse sentido, justamente na parte de transição digital. E por último, para concluir,
Quando você apresenta recomendações, eles são necessariamente sobre o que está indo errado e a proposta de mudanças. E por que essas mudanças estão sendo propostas? Mas para mim é muito claro que o marco regulatório do Brasil precisa ser modernizado, precisa ser muito mais orientado no interesse público, mas acho que não é o suficiente, tem que ser mais. Mas eu não quero que vocês queiram ou tenham a impressão de que haja um total desastre no Brasil. Nós fomos muito bem impressionados daquilo que nós vimos no Brasil, e eu deveria admitir, em comparação com outros países, nós ouvimos e acreditamos que tem programação de alta qualidade nesse país e que há um componente de produção doméstica muito forte e deveria ser produzido pela linguagem, pelo idioma. E há redes nacionais que são muito fortes e pelo menos transmite essa identidade nacional de uma forma bastante forte. E isso é um aspecto muito bom. E para concluir, eu gostaria de dizer que o que realmente nos impressionou foi o que nós chamamos um compromisso muito forte por todas as partes interessadas em direção a essa área bastante complexa que vocês estão propondo e essas mudanças nesse marco regulatório. Mas achamos que havia uma boa vontade e interesse muito forte em todos os setores de discutir este assunto em nome do interesse público. Eu tenho certeza que isso será muito bem feito no Brasil e que você assim forma que vocês vão ter a Copa do Mundo muito bem sucedidos, mas eu preciso não façam muito rapidamente, porque eu não faça tão rapidamente e eu quero que menos demore até 2014 para que eu possa vir para a Copa do Mundo. Muito obrigado.